Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Data Science com Python. Hoje a gente inicia o módulo 3 desse curso, onde a gente vai ver a biblioteca do Pandas. E caso você não tenha visto as aulas anteriores, eu vou deixar um card aqui em cima com uma playlist completa, tá? Para você poder conferir todas essas aulas gratuitas que eu tenho disponibilizado aqui no YouTube. Bom, hoje a gente vai ver tanto uma introdução a essa biblioteca, como também a gente vai ver o primeiro objeto, a primeira classe dessa biblioteca aqui. Então eu queria convidar você desde já a deixar o seu like aqui embaixo, tá? Que me ajuda muito, contribui bastante aqui com o meu canal, e também compartilhar esse vídeo. Afinal, eu quero chegar aí nos 1000 inscritos até o final desse mês. Essa é a minha meta e eu tenho certeza que com a sua ajuda eu consigo chegar lá, tranquilo? Então vamos nessa para a nossa aula de hoje. Olha só, eu criei já um caderno aqui, um notebook aqui no Jupyter, tá? Onde eu trago algumas informações importantes sobre essa biblioteca, já que essa é a primeira aula, né, sobre ela. E também a gente já vai começar a ver aqui essa classe chamada Series, beleza? Então, o Pandas, pessoal, ele é muito importante, por quê? Porque ele fornece ferramentas de alta performance e fáceis de utilizar, aplicadas para a área de análise de dados e estrutura de dados. Então, claro, se o nosso curso aqui é de análise de dados, né, um curso de Data Science, então essa biblioteca aqui ela é essencial. E por que ela é fundamental? Esse é o grande ponto e é o que eu trago aqui nesse terceiro tópico, tá? É muito comum que os dados que a gente analise, eles estejam dispostos em formatos de tabela, sobretudo quando a gente fala em análise estatística dos dados. Então, pessoal, é muito comum que os dados que a gente analisa, que a gente quer treinar, quer usar para treinar uma rede neural ou um algoritmo qualquer de machine learning, eles estejam dispostos em formato de uma tabela. E é por isso que o Pandas ele vem para dar esse suporte e a gente tratar e lidar com esse tipo de dado, beleza? Por exemplo, se a gente for analisar, geralmente o que é que acontece com os datasets, como aquele mesmo do Covid-19 que a gente analisou aqui no canal. Geralmente as colunas trazem diferentes atributos referentes àquele dado e as linhas trazem um conjunto de observações. Então, para ilustrar isso para você, eu coloquei até um link aqui, tá? Você pode conferir esse notebook lá no repositório do GitHub, que está aí na descrição do vídeo. E aí, ó, entra nesse link aqui do Wikipedia que traz uma tabela de um dataset específico, que é esse dataset aqui das flores, de uma flor chamada íris, tá? E esse dataset aqui, ele é muito comum, ele é muito usado aí nos primeiros passos, quando você está estudando essa área de Data Science. E é por isso que eu decidi trazer ele para trazer essa ideia de como é que esses dados são dispostos em formato de tabela, até porque a gente vai analisar, vai utilizar esse dataset mais para frente, tá? Já nas próximas aulas aí. Esse dataset aqui traz 3 espécies diferentes dessa flor chamada íris, que são setosa, versicolor, que está aqui embaixo, e a outra espécie é essa vigílica. Então são 3 espécies. Para cada espécie dessa, ele traz um conjunto de observações, que são o quê? O comprimento da sépola, a largura da sépola, o comprimento da pétala e a largura da pétala. Então são 4 dados para cada uma dessas flores, né? Para cada uma dessas espécies dessa flor. Então, esse dataset aqui ele é muito utilizado para treinar algoritmos de inteligência artificial para identificar qual é o tipo de espécie com base nessas características. Então veja que esse dataset aqui, primeiramente, ele está disposto no formato de uma tabela, beleza? É a primeira observação que eu queria fazer. A segunda é que, como eu falei lá no notebook, geralmente essas colunas elas trazem o quê? Elas trazem características referentes a esse dado que a gente está analisando. Que nesse caso aqui são essas espécies de flores, tá? Essa flor chamada íris. Enquanto que, e veja aqui que a gente tem comprimento de sépola, tal, que são justamente atributos, características dessa flor. Enquanto que as linhas trazem o quê? Conjuntos de observações. Então veja, aqui a gente tem 150 linhas, porque para cada espécie a gente tem 50 observações. E para cada linha a gente tem uma observação. Por exemplo, ó, foi observada uma setosa, né, essa espécie específica aqui da flor da íris, e para essa flor específica, essa espécie aqui, a gente observou essas características para ela. Pegaram outra setosa e observaram essas outras características para essa outra flor de íris setosa que eles pegaram. E assim sucessivamente. Então veja, as linhas trazem o quê? As observações que foram feitas para aquele determinado dado que está sendo analisado. Então esse tipo de dataset, o dataset normalmente ele tem essa cara.
Então, para analisar isso aqui, a gente utiliza o Pandas, por quê? Porque ele traz um objeto, pessoal, chamado Data Frame, que permite que a gente visualize essa tabela de uma forma bem legal e também manipule os dados, trabalhe, processe esses dados de uma forma eficiente e fácil, beleza? Então, a base, inclusive eu coloquei aqui, ó, equivalente às planilhas de Excel. Então isso aqui é muito legal porque veja que o Excel ele é muito útil justamente por conta disso, né? Porque a gente tem aquelas tabelas e tal, e o Pandas ele se assemelha aí ao Excel nesse aspecto, embora, claro, a gente tenha um grau de liberdade talvez um pouco maior nesse sentido, por a gente estar trabalhando aí com programação, com linguagem de programação mesmo, beleza? Então, ó, o primeiro passo para a gente utilizar essa biblioteca do Pandas é importar ela, né? Então, primeiro eu vou importar a biblioteca do NumPy, que a gente já estudou aí nas aulas anteriores, no módulo 2, e depois a gente vai importar a biblioteca do Pandas. Para isso, ó, import pandas as pd. Beleza? Simplesmente isso a gente já importou as duas bibliotecas. O próximo passo é a gente estudar o primeiro objeto chamado series. Por que a gente estuda series antes do data frame? Porque a series é como se fosse um pedaço do data frame, ou seja, é uma linha ou uma coluna do data frame. Então vamos ver como é que a gente cria uma series primeiramente, tá? Eu vou criar uma series aqui que vai trazer, por exemplo, eu já anotei aqui um conjunto de dados referentes à quantidade de passos que eu dei nos últimos 5 dias, beleza? Então só para ilustrar aí a criação de uma series. Então eu vou chamar essa series de steps, por exemplo, né, de passos. E aí você faz PD, então você vai estar chamando aí a biblioteca do Pandas que você importou, e aí você vai usar pd.series, então com S maiúsculo, né, você está criando uma series. Quando você abre parênteses, se você apertar Shift Tab no Jupyter, você vai ver que já traz aqui o conjunto de atributos, né, de parâmetros que você pode passar para essa função. Mas por padrão, pessoal, eu vou criar a mais básica possível, você pode passar somente um parâmetro, que são os dados, beleza? Então, se você viu aí, o primeiro parâmetro que ele colocou foram os dados, e esses dados podem vir em vários formatos. Os principais, né, que a gente pode utilizar aqui são lista e array. Então, eu vou usar lista aqui, mas você pode usar um NumPy array que também vai funcionar. Então, ó, abro os colchetes e vou jogar esse conjunto aqui de dados que eu já tinha salvado aqui, né, para facilitar e adiantar, que são os nossos dados aqui, a quantidade de passos que eu dei nos últimos 5 dias, beleza? Então, ó, vou executar essa linha, veja que nada acontece, inicialmente eu vou pedir para ele imprimir, então, esse dado aqui, essa variável chamada steps, que é uma series, e você vê que ele mostra essa informação aqui. Então, olha só, isso aqui, pessoal, são os índices da minha series. Então, toda series tem índices assim, como o NumPy também tinha, e por padrão eram 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Na series, por padrão também mas tem um grande detalhe. Nesse objeto aqui, você pode alterar os índices, você pode dar índices diferentes para cada elemento. E é o que a gente vai fazer daqui a pouco, tá? Mas só para mostrar para você que o tipo disso aqui, ó, se você colocar type steps, steps, você vai ver que ele vai mostrar para você aqui que é do tipo series, né? É um objeto series da biblioteca do Pandas, beleza? Então, vê, aqui ele criou por padrão que esses índices eram 1, 2, 3, 4, porque eu não disse quais eram os índices que eu queria jogar na series. Se você apertar Shift e Tab mais uma vez aqui nessa função da series, você vê que o segundo parâmetro é índice. Ou seja, você pode setar os índices, mas se você não colocar, ele joga por padrão esses aí. Como é que eu faço para, a partir de uma series que eu criei, eu pegar esses valores dela e também os índices dessa series? Basta eu vir aqui e colocar steps.values. Se eu colocar values, ele retorna para mim os valores, que são aqueles dados que eu joguei lá. E se eu colocar steps.index, ele vai retornar para mim os índices da minha series. Ele coloca aqui para mim que, claro, foi um range criado de 0 até 5 com passo 1. Lembrando que esse 5 não entra, né? É como se fosse aquela função range mesmo, que a gente já está acostumado, e aquela range lá do NumPy, beleza? Então, vê, ele criou automaticamente esses índices, mas eu poderia muito bem ter criado esses índices de acordo com o que eu quisesse, beleza? Então, por exemplo, se eu vier aqui e criar novamente essa series chamada steps, colocar pd.series, eu posso agora tanto setar os dados, então eu vou até colocar aqui, ó, data igual,
E aí eu vou setar os dados que são quais? Esses mesmos aqui, ó. Então, vou copiar esses dados aqui e vou colar eles aqui embaixo, tá? Vírgula, e aí eu coloco aqui o quê? Agora os índices. Então, ó, eu coloco aqui index igual, e eu posso dizer no formato de lista também quais são os índices referentes a cada um dos dados. Então, tem que ter o mesmo tamanho, tá? Então, ó, por exemplo, eu posso colocar segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Beleza, se eu executar isso aqui e colocar para ele imprimir o steps, veja que agora os índices da minha series não são mais 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aliás, 0, 1, 2, 3, 4. Mas são segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Ou seja, os dias equivalentes àquele dado que eu estou colocando do lado. Então, esse é o grande diferencial em relação ao NumPy. É claro que isso se aproxima um pouco de dicionário, né? Mas essa series ela foi projetada para funcionar muito bem com o objeto DataFrame, que a gente vai estudar mais para frente, beleza? Algumas características interessantes. A gente já viu duas funções aqui, ó, dessa series, que são steps, que é o nome da series, né? .index. Então, veja, se eu colocar agora .index, ele vai mostrar para mim o quê? Ele vai mostrar para mim os dias, né, que eu coloquei em formato de string. E se eu colocar values, vai aparecer a mesma coisa, tá? Então, não tem muita graça, mas só para você ver aí, beleza? Outros parâmetros que são legais dessa series é que essa series, como você vê aqui, ó, ele retorna os valores no formato de array, ou seja, no formato de um NumPy mesmo, beleza? Então, isso significa que todas aquelas funções que valiam para o NumPy também valem para sua series. Olha que legal, você pode fazer, por exemplo, steps.min. Se você fizer isso, ele vai retornar para você o menor valor da sua series. Se você fizer steps.max, ele vai mostrar o maior valor da sua series. Se você fizer steps.min, de média, ele vai calcular a média de todos os valores da minha quantidade de passos nesses 5 dias. Se você fizer steps.sum, por exemplo, ele vai retornar para você a soma. E a mesma coisa vale para o var, para o std, que é desvio padrão, variância, e assim sucessivamente. Se você quiser ver um conjunto de informações ou de cálculos feitos em cima desses dados da sua series, você pode fazer steps.describe, beleza? Ó, se você fizer steps.describe, ele vai trazer para você algumas informações. Por exemplo, count, que é a quantidade de elementos que a sua series tem. Ele traz min, que é a média, que a gente já tinha calculado aqui em cima. Ó. Ele traz para você o desvio padrão, o mínimo e o máximo está aqui embaixo. O que é isso aqui? 25%, 50%, 75% são o que a gente chama de quartil, beleza? Quartil é um conceito relacionado aí à área de estatística, mas basicamente você pega a sua amostra e divide ela em 4 partes iguais, considerando o mínimo, o valor e o máximo, beleza? E aí é como se fosse uma função de distribuição acumulada. Você vai somando 25% em cima do mínimo até chegar no máximo. E assim você tem esses valores de quartil, tá? Primeiro quartil, segundo quartil, terceiro quartil. A gente vai ver isso com mais detalhes mais para frente. Mas só para você ver o que dá para se fazer com a series. Então a gente já viu aqui alguns atributos interessantes. Outra coisa, eu coloquei aqui embaixo, essa estrutura é bem flexível. Veja alguns exemplos que você pode fazer com ela. Porque assim como no NumPy Array, você pode trabalhar com a series, tá? Em que sentido? Por exemplo, você pode fazer steps vezes 2. Se você faz isso, observa que ele pega cada valor, veja que ele não faz nada com os índices, mas ele pega os valores da sua series e multiplica todos eles por 2. Do mesmo jeito, você pode fazer, ó, aplicar as funções do NumPy dentro da sua series. Por exemplo, np.sqrt e colocar sua series e não NumPy como parâmetro. Então, ó, se eu colocar steps aqui e executar, veja que ele mostra para mim a raiz quadrada de cada um dos valores da minha series, beleza? Bom, pessoal, na próxima aula a gente vai ver então o objeto chamado DataFrame, vai ser bem mais interessante, vai ser ainda mais interessante, beleza? Se você gostou, não deixe de deixar o like aqui embaixo, que vai me ajudar bastante, e compartilhe esse vídeo com seus amigos, que também vai ser muito importante aí para mim, beleza? Te aguardo então na nossa próxima aula. Até lá!